Nós vamos pensar nesse instante sobre o tema o poder e o perigo do eu sou. Você pode repetir comigo? Fale para mim. O poder e o perigo do eu sou. Do eu sou. É forte. No sábado, no Shabat, nós, na oração da madrugada, estudamos o texto de Lucas, no capítulo 19, os versículos de 1 a 10, e foi maravilhoso quando nós partilhamos com os nossos irmãos o texto de Lucas, e eu quero partilhar com você esse texto hoje. Foi lindo, não foi não, Rovier? Foi forte, não foi? Foi maravilhoso, com Maurício, abençoado, todo mundo foi lindo, lindo, lindo. Diz assim a Escritura, Lucas 19, se puder colocar a luz branca no auditório, para o pessoal poder enxergar a Bíblia e facilitar, né, anotações. Todos prontos? Lucas 19, versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse o chefe dos publicanos, e era um homem rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entra para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O perigo e o poder do eu sou. Um dia Moisés teve um encontro com Deus, poderoso na sarça, e Deus o comissionou e disse: Moisés, você vai ser o libertador do meu povo. E ele disse: Senhor, quando eu chegar lá e que eu for falar, eu vou dizer o que para esse povo? Em nome de quem eu estou me apresentando? E se você olhar Êxodo no capítulo 3, versículo 10, diz assim: Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, Senhor? Fala assim para mim: quem sou eu? Não ouvi, vai, quem sou eu? Olha o que ele diz: quem sou eu, Senhor, para que tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse para ele: certamente eu serei contigo, e isso se será por sinal de que te enviei, que quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? O que lhe direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. O poder e o perigo do eu sou. Quando Deus se apresenta, Ele fala uma palavra poderosíssima para a nossa vida, para a nossa trajetória. Eu sou, eu sou. Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele não tem um nome, Ele é, simplesmente Ele é. Tem um texto que eu acho muito bonito, de que um jovem chegou tentando evangelizar um homem, e ele descobriu que esse homem era ateu, que era ateu. E um ateu, a primeira coisa que ele diz é que Deus não existe. Fala para mim bem forte: Deus não existe.
Você está com medo de falar, né? Fala bem forte: Deus não existe. É verdade, Deus não existe. Deus não existe. Esse jovem estava evangelizando, de repente o ateu disse para ele: Deus não existe. E o jovem parou e disse: você tem razão, Deus não existe. Deus não existe. Porque para existirmos nós temos que estar inseridos a uma realidade. Para existirmos nós temos que ter início, meio e fim. Para existirmos nós temos que ter a nossa data de nascimento, uma certidão de nascimento. Se isso é existir, Deus não existe. Porque Deus não está preso à nossa existência. Deus, Ele é. O texto é muito claro em Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Olha que forte. Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Quando eu comecei a olhar sobre isso, eu digo: Deus, o poder do eu sou. O Senhor não existe. O Senhor é. E aí Deus, Ele tem a habilidade de se manifestar de várias formas diferentes, porque Ele é. Simplesmente Ele é. E aí eu comecei a olhar na Bíblia e disse: uau, Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida para quem tem fome. Depois Ele diz: eu sou a água viva. Ele disse para a mulher samaritana: ei mulher, se você soubesse com quem você está falando, você teria pedido água viva e você nunca mais teria sede. Ele é água para aquele que tem sede. Ele disse: eu sou o alfa. Pastor, o que é o alfa? A primeira letra do alfabeto grego. O que isso tem a ver, pastor? É quando você pode olhar para trás. Ele é o alfa para dizer: ei, eu sou o início para você. Você pode recomeçar a sua história. Você não é obrigado a ficar onde você está. Você pode ir para o início e eu vou perdoar desde o início, vou refazer desde o início. Mas Ele diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega. E aí você fala: para que o ômega, pastor? Porque tem muita gente que não sonha mais. No Vida 3 nós vamos trabalhar isso com você. A habilidade de olhar para o futuro, de poder olhar e ver aquilo que Deus vai fazer em você, por você e através de você. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele diz mais: Deus não existe. Ele é a porta estreita. Ele é aquela porta que dá acesso ao céu. Ele é o caminho para o paraíso. Ele diz mais: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, para aquele que mente o tempo todo, que é o pai da mentira. Ele está dizendo: eu sou a verdade, para fazer um contraponto, para mostrar para você que pode haver verdade na sua vida, pode haver uma vida diferente. Mas Ele diz mais: eu sou a própria vida. João, no capítulo 1, ele diz: a vida estava nele. Ele era a luz, o poder da vida para os homens. Deus não existe. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição para aquele que já desistiu, para aquele que já morreu dos seus pecados, para aquele que foi paralisado pela vida, pela história. Ele diz: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Participamos da Santa Ceia hoje. Ele é o leão da tribo de Judá, só para humilhar o diabo, porque o diabo diz que ele está rugindo como um leão. Ele não é leão, só Deus é um gatinho desdentado, porque o leão da tribo de Judá é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele está dizendo: eu sou aquele que decidiu se humilhar para estar com você. E Ele disse: humilhado eu tomei a forma de homem, e como homem eu fui até a cruz, e na cruz eu morri por você. Mas a Bíblia diz: Deus não existe. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus não existe, Ele é.
Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi o que o pastor Benjamin contribuiu aí. Não, Deus não existe, Ele é. Sempre está aqui conosco, né? É o poder do eu sou. Então é isso que nós precisamos aprender hoje com a Escritura. O poder do eu sou. No Vida 3 nós temos um momento que nós repartimos com vocês e que nós falamos várias vezes eu sou. Lembra? Eu sou, eu sou, eu sou. Porque o grave problema é quando você tem um perigo do eu sou, quando você diz eu sou um fracassado. Pronto, naquele momento você pegou o poder de criação de Deus e colocou para destruir a sua vida. Quando você diz não há jeito para mim porque eu sou isso, eu sou aquilo. Uma mãe me procurou esses dias, uma filha toda, sabe, se cortando, se mutilando, se automutilando, é coisa terrível. A mãe chorando, né? Eu disse, fique tranquilo, nós temos o poder do eu sou. O poder do Deus Todo-Poderoso que muda todas as coisas. Eu quero saber se alguma mãe sabe o que fazer numa situação dessa. Não sabe. Algum pai sabe o que fazer numa situação dessa. Nós não sabemos. Mas nós temos um Deus que é. Um Deus que é. Qual é o grave problema? É que nós temos o inimigo das nossas almas que desde o início falsifica tudo. Eu acho que o Satanás devia ser, o apelido dele devia ser Paraguai. Não é? Paraguai. Tudo é falsificado. Não é? O leão é como se fosse, né? Tudo é falsificado. E ele decidiu para que as pessoas pudessem dizer que não eram e que não podiam. E ele faz com que as pessoas se sintam dessa forma. Eu quero que você imagine um menino crescendo, um menino que desde o coração sofreu bullying. Já pensou sobre isso? Talvez seja você essa pessoa hoje, que desde pequeno na escola sofreu bullying, as pessoas faziam bullying com você, reclamavam de você, falavam que você não tinha opção, que você não tinha futuro. Era o tempo todo, sabe, falando da sua estatura, ou que você é alto demais, você é baixo demais, ou você é gordo. Quem já sofreu como gordinho no colégio? Eu também sofri, só que eu tinha uma bota de pé chato, né? E eu me defendia com a bota, né? E mandava a bota na canela dos outros, né? E aí dava certo para poder, vai fazer bullying, pois tome também, né? E aí o que acontecia? Eu conseguia me defender. A segunda coisa que eu tinha era uma irmã mais velha, né? Aquela do Vida 3 que eu conto para vocês, lembra do alfinete? Ela me defendia no colégio também, então uau, né? Coisa boa. Mas se você sofre bullying, esse menino que eu quero falar para vocês hoje, ele sofria bullying o tempo todo. Ele era o menor da classe, ele era o melhor da turma. E todo dia as pessoas faziam hora com ele, dizendo, você vai ser baixinho, você não vai ser nada, você vai namorar, sabe como é que você vai pegar na mão da namorada? Vai andar com ela assim, ó. Vai pegar na mão dela aqui em cima, porque ela vai ser mais alta que você. Olha, homem baixo não tem vez, homem tem que ser como Rovier, alto, forte, bonito, né? Certo? Homem baixo, é assim ou não que fazem com você? É, você não tem jeito. Na infância ele era o menor da turma. Na adolescência ele tentou a namorada, mas as pessoas discriminavam porque ele era baixinho demais. As mulheres não olhavam para ele, as meninas não davam bola para ele. E ele cresce dizendo, eu sou uma pessoa infeliz. Eu sou uma pessoa sem futuro. O diabo conseguiu imprimir no coração desse jovem o poder do eu sou, dizendo que ele era inferior, que ele era feio, que ele era desprezado. E essa dor existencial vai no seu coração, ampliando. Eu quero só que você viaje comigo agora, ampliando a dor. Eu sou isso tudo, eu sou desprezado, eu não tenho. Até que ele decide fazer algo pela sua vida. Ele diz, eu preciso de algo que eu possa sobressair. Vou lhe dar uma definição. Atenção, normalmente uma pessoa que é menosprezada, uma pessoa que é ridicularizada, uma pessoa que tem a sua autoestima lá embaixo, normalmente ela consegue manifestar essa dor através de uma superioridade agressiva. Então normalmente as pessoas que são muito agressivas, na realidade elas são infelizes, e elas estão pedindo socorro para você.
E você precisa estar atento a isso. Aquela pessoa agressiva demais, vai lá. Ali há uma inferioridade enorme, muito grande no coração daquela pessoa. E você precisa notar isso. Não é que ela se sente superior, é exatamente o contrário. Esse jovem cresceu, se tornou um homem. Ele disse: eu preciso fazer algo para mudar a minha vida, para que eu possa sobressair. Qual é a maneira mais fácil que você tem de sobressair? Posso lhe dar algumas dicas, mas uma é estudando. Sim ou não? Você diz: eu vou estudar e vou ser o melhor da turma. Ninguém pode tirar isso de você, pode? Não. Então você estuda, é o melhor da turma, e você vai ser bem sucedido financeiramente, e você vai sobressair. Esse rapaz, ele não conseguia estudar muito, ele procurou alguma coisa para fazer na vida dele, e ele encontrou uma coisa. Ele disse: vou trabalhar na área dos impostos. Eu vou trabalhar. Só que isso custava muito caro. Por quê? Porque ele tinha que se tornar inimigo do povo dele. Zaqueu, quando decidiu ser um cobrador de impostos, é porque o coração dele tinha uma ferida do tamanho do mundo. Ele ia ficar contra todo o seu povo. O cobrador de impostos é aquele que ficava ao lado de Roma contra o povo judeu. Ele era um judeu cobrando imposto do seu povo. Ou seja, ele era inimigo. Uma vida miserável. Um homem com muitas dores. Sabe, uma vida solitária. Ele não tinha amigos, não tinha ninguém para ir para o churrasco de picanha. Não tinha ninguém. Ele buscava pessoas para ter relacionamento, mas estava isolado o tempo todo. Ele não tinha com quem conversar, não tinha amigos, não tinha com quem repartir o seu sucesso financeiro. A pastora Isabelle pregou agora na celebração das 5 horas sobre um homem que cometeu um desatino. Ele convidou o inimigo para dentro de casa, convidou o inimigo para olhar suas riquezas, seus bens. E o profeta Samuel foi lá dizer: olha, pois tudo que ele viu agora ele vai levar e vai levar embora. Ele não tinha o que mostrar. A gente gosta de mostrar ou não gosta? Gosta. A gente gosta de mostrar a roupa nova, a gente gosta de mostrar o carro novo, a gente gosta de mostrar as coisas para os outros. Ei, para de mostrar as coisas para os outros. Por que você tem que ter uma coisa para mostrar para os outros? Você tem que ter para poder glorificar o nome do Senhor na sua vida, e ponto. Olha o meu carro. Olha a minha, como é o seu carro? Bel, Porsche, né? Vem olhar para a minha Porsche. Vai recebendo aí, Bel, né? Recebe aí, né? Vem olhar para a minha Porsche, né? Vem olhar para o meu... Ei, presta atenção, quem já fez o Vida 3 sabe que tanto faz um Porsche como um brucutu. É assim ou não? Tanto faz, é a mesma coisa. Quem não sabe vai querer fazer agora para poder saber o que é brucutu, não é? Certo? E aí você começa a compreender uma coisa, que esse homem não tinha para quem mostrar as coisas. Ele tinha dinheiro, mas não tinha por que repartir. Você já imaginou que você ter dinheiro, não tem ninguém para comer um churrasco com você? Você ter dinheiro e ninguém querer ficar ao lado desse homem. Ele era sozinho. Ele trabalhava para o inimigo, ele era o inimigo. Mais do que isso, você fala: mas ele podia se refugiar em Deus. Não! O publicano era proibido de entrar no templo. O cobrador de impostos não podia entrar no templo. Ele era mal visto, era tido como pecador. Mais do que isso, mas ele podia pelo menos ir para a sinagoga? Também não. Ele não era bem-vindo em lugar nenhum para poder trabalhar a sua espiritualidade. Era uma pessoa desprezada. Era muito rico, tinha muito dinheiro, mas era sozinho. Os judeus, eles colocavam o cobrador de impostos como traidor da pátria. A palavra usada é gatuno e ladrão. E ladrão. Eles tinham ódio dessas pessoas. Agora imagina, talvez ele tenha conseguido casar, e imagina a pressão que os filhos dele passavam. Você não ia querer ser filho de um corrupto, filho de um cobrador de impostos. Na escola sofreu. Olha lá, o filho lá que está na Lava Jato. Não foi assim que a gente passou, não foi? Coitado dos filhos, coitado das famílias. Os publicanos, ou seja, o cobrador de impostos, eram mal vistos o tempo todo. E Zaqueu passou a vida toda procurando a aprovação. E quando ele conseguiu o dinheiro, ele também não conseguiu a aprovação dos outros. Ele descobriu que ele estava agora engodado numa armadilha do destino, e que ele estava sozinho. Leia o texto comigo mais uma vez. E
tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos e era rico. Quando tudo que a Bíblia fala tem um porquê. Ele está dizendo que ele era rico. Diga assim, rico. Você não quer ficar rico? Quer? Mas tem que ser com qualidade. Você viu que não adianta ser rico sem Jesus? Não adianta nada, não é? E era rico. E ele diz, e procurou ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era... Olha a pessoa que está ao seu lado assim, e aí baixinho? Olha, isso dá da cadeia hoje, hein? Isso aí é bullying, não é? Meu Deus do céu, não pode não. Ele era baixinho, ele não conseguiu chegar perto de Jesus. Mas a minha questão é outra. O que leva esse homem a querer Jesus? O que leva esse homem a descobrir que ele poderia ter em Jesus algo diferente que ele nunca tinha conquistado? E a minha resposta é simples para você. A Bíblia diz, vocês me amam porque eu amei vocês primeiro. Nenhum de nós é suficientemente bom para se apresentar a Deus e dizer eu quero. Primeiro tem que haver um toque do Espírito Santo na nossa vida. Você só está aqui porque Deus tocou a sua vida primeiro. E aí tocando em você, Ele abre o seu coração. E aí você fez a coisa mais inteligente do mundo. No seu livre-arbítrio, você diz, eu quero te amar. Eu quero receber esse amor. Eu quero viver essa história de amor. E aí você então abriu o coração e Jesus veio morar na sua vida. O que leva Zaqueu a procurar Jesus? É o próprio Deus no coração desse jovem que sofreu durante toda a sua vida. Eu fico imaginando quantas orações ele fez da vida dele a Deus. Deus, eu me sinto distante, eu não posso entrar no templo, eu não posso ir para a sinagoga, mas eu estou aqui, Senhor, olha para mim, olha para mim. Jesus ia passando e Deus falou, Zaqueu, é agora, Zaqueu, vai para lá, Zaqueu, tenta lá, Zaqueu. E aí Zaqueu recebe aquele estímulo no coração do Espírito de Deus e ele vai atrás de Jesus. Porque ninguém é bom o suficiente para ir atrás de Jesus sozinho. E ele vai atrás de Jesus. Mas quando chega lá ele tem um impedimento que volta e agora remonta toda a sua dor. A dor de toda a sua vida é remontada agora porque ele vai tentar chegar perto de Jesus e mais uma vez não consegue. Não agora porque ele é publicano, mas porque ele é baixinho e ele não consegue ver. O versículo seguinte do capítulo 19, versículo 4 diz, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Meu Deus, olha a ideia que ele tem agora. Ele disse, eu não consigo, aqui não dá, eu sou baixinho, todo mundo olha para mim com cara feia, não adianta que vão me dar cotovelada, vão me colocar, bater no meu dente, não é? Eu não vou conseguir chegar perto. E ele tem uma ideia, ele disse, eu vou correr na frente, eu vou subir numa árvore, e quando Jesus passar, eu vou pelo menos ver esse Jesus. Pastor, como é que ele conseguiu isso? Vamos lá, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Na sua vida, todos os dias você faz meditação. Pastor, eu não faço não, faz. Todo dia você faz meditação, todo dia. Ou você está meditando na palavra, ou você está meditando nos seus problemas. É verdade ou não que eu vou lhe dizer? Fica rodando na sua cabeça o problema, fica ou não fica? Como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que eu vou pagar a chepinha? Como é que eu vou pagar a mesbla? Não é? Como é que eu vou pagar o ronce? Como é que eu vou pagar o que mais? A Paraíso, a Samasa, não é? O que mais? Qual outro aí? Meu Deus do céu. E você passa o dia todo meditando no seu problema, meditando na sua dor. Eu quero desencalhar, Senhor, estou encalhada, manda um homem, manda um homem, manda um homem. Ei, cuidado com essa oração, aí que chega um estrupício, você pega. Tem que dizer, manda um servo bonito, alto, igual o Rovier. Rovier hoje é o nosso, né?
ou então com os olhos claros como do belo, né? Olha, ou você medita na palavra, ou você medita no problema. Ou você medita na palavra, ou você medita naquilo que está cuidando da sua vida e está dominando a sua vida. Ou a pergunta é: o que é que está dominando a sua vida durante o dia todo? Quanto tempo você passa meditando? Zaqueu estava meditando no problema dele, de repente ele disse: uau, eu vou ver Jesus. Quando ele chega lá, ele disse: agora eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo. Ele para e diz: eu posso correr, agora ninguém me pega. Eu vou correr, eu sou baixinho, mas e eu vou correr, eu vou subir numa árvore e eu vou aguardar Jesus lá na frente. A palavra de Deus nos fala, e quando Jesus chegou àquele lugar, que ele estava lá em cima, olha lá, Jesus o viu. Sinceramente, você acha que Jesus ia ver alguém em cima de uma árvore? Quando você está caminhando, você fica olhando para cima? Não, a não ser que você seja turista. Sim ou não? Turista, como é que o turista anda? Doido para ser assaltado, né, turista? Turista anda assim, né? Mas a gente que está na cidade, você anda como? Normal, você não olha para as coisas. Turista, você olha para a árvore, você olha para tudo, para a luz, como é lindo e tal. Você que está acostumado à cidade, você vai passando. Jesus não ia vê-lo, por hipótese alguma. Mas o texto diz que Jesus simplesmente olhou para ele, parou e chamou ele pelo nome: Zaqueu. Zaqueu. Você imagina que é um homem desprezado, que ninguém gostava dele, de repente o mestre, o Senhor dos senhores, o eu sou, aquele que não existe, aquele que é, para diante dele, chama ele pelo nome e diz: ei, Zaqueu, que coisa ridícula que você está aí em cima hoje. Desce daí, cara. Eu vou para a tua casa hoje, está marcado no meu horário. Eu vou jantar com você hoje. Eu vou comer com você. Eu vou para a sua casa. Diz: para a minha casa, para a sua casa. E a palavra de Deus diz que Zaqueu desce correndo, pega Jesus pelo braço, bota o GPS para ir para casa, não é, o Waze, e ele vai correndo na frente para ninguém atrapalhar ele no meio do caminho, né, porque o Waze ajuda, não é? E aí chegou na casa dele com Jesus, e ele começa a comer com Jesus, e aí acontece uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Versículo 6 diz: apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Versículo 7, atenção. E vendo todos, o que eles fizeram? Uau! Foi assim? Não. Começaram a reclamar. Como é que Jesus anda com um cara desse? Como é que Jesus se importa com uma pessoa dessa? Ei, pelo amor de Deus, para de rotular as pessoas. Para de rotular as pessoas. Para as pessoas, Zaqueu era um ladrão, um safado. Mas para Jesus, ele era filho de Abraão. Para Jesus, que conhecia o coração daquela criança que sofreu bullying desde pequeno, ele sabe agora que é um coração de um adorador e que precisava apenas de um toque do poder do Eterno. Olha o que acontece no versículo 7. E vendo todos murmurar, dizendo que ele era hóspede agora de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, atenção agora, olha a situação, gente lá fora, o pessoal todo querendo ouvir a conversa, e eles lá comendo lá dentro, o pessoal morrendo de inveja, porque Jesus parou para entrar na casa dele. E aí Zaqueu se levanta, diz o texto, e disse: Senhor, eu decidi uma coisa, eu dou aos pobres metade do que eu tenho. Por que ele deu? Porque o dinheiro para ele não valia nada. Ele entendeu que tudo que ele tinha feito para conquistar não tinha trazido a felicidade dele, que tudo que ele tinha lutado para fazer era vazio. Ele disse: eu preciso investir na vida de pessoas. E aí ele começa a dar o testemunho daquilo que está dentro do seu coração. Ele diz: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Eu vou fazer uma pergunta para você: será que você teria coragem de fazer isso? De pegar metade de tudo que você tem e dar para os pobres e dividir com as pessoas? Aí você fala: pastor, se for os carnês que eu tenho lá em casa, eu divido, né? Zaqueu disse: eu vou dar metade. Ele era um homem rico, diz a palavra de Deus. Mas ele diz mais. Olha o texto, por favor. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes
mais. Quem fala assim é porque é honesto. É honesto. Mas pastor, eu sempre ouvi dizer que Zaqueu era ladrão. Um coração machucado com a vida. E que descobriu agora o sentido da real da vida em Jesus. Ele diz: Jesus, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Metade que eu tenho eu vou entregar aí na Seven Church do Senhor Jesus, lá da Galileia. E ele diz mais: e se por acaso, o se está colocado. Ele não colocou, eu vou devolver para as pessoas que eu maculei. Ele diz, se por acaso eu agir errado com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Essa é a postura de uma pessoa que descobre o que é realmente importante na vida. Uma pessoa que sabe que sofreu com sabe, a habilidade que nós temos de rotular as pessoas, de colocar: esse não presta, esse não tem salvação, esse é fofoqueiro, esse é isso é aquilo, e você sai colocando rótulo nas pessoas como se você fosse o bom, como se você fosse perfeito. Ei, você não tem espelho em casa? Para que você olhe para a sua própria vida, para a sua própria história e parar de rotular as pessoas? Talvez você seja uma pessoa que não tem pecados, e eu admiro, porque eu tenho, e eu preciso da glória de Deus, da graça de Deus na minha vida. E todos nós que reconhecemos que fomos pecadores, né, e que Jesus transformou a nossa vida, nós somos gratos a Ele pela transformação, sim ou não? Mas ficamos tristes quando as pessoas rotulam a gente, sim ou não? Como se nós ainda fôssemos. Qual é a autoridade que você tem para falar de uma mulher sobre isso? Qual é a autoridade que você tem para falar de um jovem? Qual a autoridade que você tem para falar de uma pessoa que foi viciada? Qual a autoridade? Quem foi que lhe deu essa procuração para você falar mal dos outros? Jesus, ele diz: eu vou enfrentar todo o preconceito e eu vou salvar esse homem. Essa é a sua missão na terra, é vencer o preconceito e salvar as pessoas que Deus colocar na sua vida. Veja o texto, por favor, do versículo 8. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais. Todos os anos que ele tinha se sabotado, todos os anos que ele tinha lutado contra ele mesmo, sem saber quem ele era de verdade. Ele era o que as pessoas diziam que ele era: um baixinho sem futuro. E ele teve que mudar isso. Só que ele não era nada disso. Ele era um homem de Deus, um homem que tinha um coração maravilhoso, mas que tinha sido embotado pelas dores que as pessoas trazem à nossa vida. Jesus Cristo, ele ressignifica a nossa vida. No versículo 9 diz assim a Escritura: e disse Jesus, olha a palavra de Jesus, hoje, você pode ler comigo? Hoje a salvação entrou nesta casa, pois também é esse filho de Abraão. Então você imagina o que? A salvação entrando na casa agora, né? Vamos lá, vem salvação, é assim? Vem salvação. A salvação é Jesus. Ele não está falando nada, ele está dizendo simplesmente: ele me encontrou. Ele me encontrou. E a vida dele muda completamente. Agora ele pode se livrar de metade dos seus bens. Já pensou que coisa linda? E deixar que agora a sua vida seja uma vida que vai valer a pena. Porque agora as pessoas vão passar a gostar dele, sim ou não? Primeiro, porque Jesus o aceitou, Jesus o perdoou, Jesus transformou a sua vida, e ele ainda deu metade dos bens para os pobres. Ou seja, muita gente ganhou de Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro, né? E aí você começa a receber dinheiro. O que é que acontece? Você começa a ser uma pessoa simpática para as outras pessoas. Tudo que ele tinha buscado a vida toda, ele consegue no momento, através da presença de Jesus. Eu tenho uma pergunta para fazer para você hoje. Quem é você? De verdade. De verdade. Zaqueu não sabia quem ele era. Ele era o que as pessoas diziam que ele era. A pergunta é: quem é você de verdade? Eu sei que Deus, ele vai fazer através da sua vida grandes coisas, mas você precisa entender quem você é diante de Deus.
Aquilo que Ele vai fazer através da sua vida depende disso, da sua postura. Zaqueu passou anos da sua vida sendo alijado, fora da sociedade. No momento que ele encontra com Jesus, a vida dele muda completamente. Você está duvidando disso? Eu vou lhe provar. Segundo a tradição cristã, Zaqueu, depois dessa experiência com Jesus, mudou de nome. Assim como Jesus fez com Pedro. Não é? E ele foi chamado de Matias. E na história do cristianismo, Matias foi a pessoa que substituiu Judas Iscariotes. Uau! Uau! O cobrador de impostos, o judeu desprezado, se torna apóstolo. Meu Deus! Mais do que isso, a tradição cristã diz que o primeiro bispo da cidade de Cesareia Marítima, um lugar lindo, hoje tem as ruínas lá. O primeiro bispo foi exatamente Zaqueu, Matias. É transformação ou não? De desprezado a bispo, de desprezado a apóstolo, de rotulado como sem futuro, sem esperança, Deus usando poderosamente. Por isso o título dessa mensagem é hoje: o poder e o perigo do eu sou. Se você fizer certo, o poder vai transformar a sua vida. Mas se você falar, eu sou triste, eu sou pobre, eu sou infeliz, eu sou... E aí você vai colocando um leque de coisas, dizendo que você é. Nunca mais diga isso, nunca mais diga isso. Você é aquilo que Deus planejou para você ser. E você será, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor.